Vamos ver hoje uma passagem da vida de Jesus, uma passagem que causou controvérsia. A cura do paralítico em Cafarnaum. Esse texto encontra-se em Marcos capítulo 2, dos versos 1 até o verso 12. Vamos lá, vamos começar. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achava lugar, e anunciava-lhes a palavra. Meus irmãos, Jesus era famoso em Cafarnaum, ele já havia feito muitas curas em Cafarnaum, ele já havia expulsado muitos demônios em Cafarnaum. Portanto, cada vez que ele aparecia era um acontecimento, e agora estava sendo desta maneira. Muitos correram lá para a casa onde Jesus estava. Queriam ver mais milagres, ou queriam ser objeto de milagres, ou queriam ouvir a pregação do Senhor Jesus. Lembram-se, Jesus falava com autoridade. E essa autoridade era buscada pelos habitantes daquela cidade, pelos moradores daquela região. Mas vejam, irmãos, aí aconteceu uma coisa incrível. Os versos 3 e 4. Alguns levaram um paralítico para ver Jesus. Só que eles não conseguiam chegar perto. 4 amigos haviam levado o paralítico para ver o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus o curasse. Mas não dava para chegar, como nós vimos no verso anterior, não dava para chegar à porta. Mas eles não desanimaram, eles não desistiram. O que eles fizeram? Encontraram um lugar no telhado onde era possível abrir uma passagem e dessa forma desceram por cordas esse paralítico até junto do Senhor Jesus. Fizeram uma abertura, baixaram o leito onde aquele paralítico estava. Veja, eles não se intimidaram, não dá, então tem muita gente, então não vai, outra vez a gente leva você. Não, eles foram buscar uma solução, foram persistentes. O que aconteceu com Jesus, irmãos, quando viu isso? Ele diz assim, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Como é que Jesus viu a fé? Ora, a fé é um sentimento. Como é que nós podemos ver a fé? Mas Jesus viu a fé. Veja, nós podemos mostrar a nossa fé. Nós mostramos a nossa fé através das nossas obras. Veja o texto de Tiago 2,18. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Nesse texto está sendo discutido no contexto, está sendo discutido a fé e as obras. E agora, então, Tiago diz assim, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Mas Jesus viu a fé e agora ele falou o seguinte, os teus pecados estão perdoados. Mas aquele homem não estava procurando perdão de pecados, aquele homem estava procurando a sua cura física, a cura da sua paralisia. E agora, então, os que estavam lá vendo, os escribas, os fariseus, os religiosos, pensaram, como que ele pode perdoar pecados? Perdoar pecados é só Deus quem pode. E se ele está se colocando no lugar de Deus, ele está fazendo uma blasfêmia. Essa foi a primeira controvérsia, irmãos, a primeira controvérsia que estamos estudando. Como que ele pode se colocar no lugar de Deus e perdoar pecados? Eles pensavam assim. Mas Jesus viu o pensamento deles, Jesus entendeu o pensamento deles. E Jesus, percebendo logo o seu espírito, de que eles estavam assim arrazoando, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Veja, estou lendo o verso 8, agora o verso 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, pega o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Olha, irmãos, o que eles viam lá, eles viam a necessidade física daquele homem. Não viam sua necessidade espiritual, mas o Senhor via.
Veja só um texto da nossa lição. As necessidades físicas do homem eram as mais evidentes. No entanto, as primeiras palavras pronunciadas por Jesus se referem ao perdão dos pecados. O homem não disse uma palavra sequer durante toda a cena. Em vez disso, os líderes religiosos se opuseram mentalmente ao que Jesus tinha acabado de dizer. Eles consideravam as suas palavras como blasfêmias, ofensivas a Deus por supostamente assumirem prerrogativas que pertencem somente a Ele. Veja, irmãos, o Senhor Jesus agora argumentou com eles, argumentou do menor para o maior. Uma forma de argumentação. O que é menor? Menor é dizer os pecados estão perdoados. Mas o que é maior? Maior, muito maior, é dizer toma a tua cama e anda. Essa foi a ordem do Senhor Jesus. Está no verso 11. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Veja, então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Como é que aquele homem entrou para estar diante de Jesus, pendurado pelo telhado, baixado através de cordas, e agora como ele saía? Ele saía andando. A discórdia entre Jesus, irmãos, se deu sobre o entendimento do que é importante fazer a vontade de Deus. O Senhor Jesus estava fazendo a vontade de Deus, estava curando, ele havia para curar. Mas como é que é a religião, irmãos? O que é a religião? O que é fazer a vontade de Deus? Vamos ver o texto de Miqueias, capítulo 6, versos 6 a 8. Texto do profeta Miqueias. Como se devemos nos apresentar diante de Deus? E lá o verso diz assim, com holocaustos, com bezerro de 1 ano, com milhares de carneiros, com ribeirões de azeite. Devemos ofertar o nosso primogênito. Veja que é uma oferta maior do que o primogênito. E Miqueias está falando, é desse jeito que nós devemos nos apresentar? E a resposta é a seguinte, nós devemos nos apresentar a Deus praticando a justiça social, amando a misericórdia e andarmos humildemente com Deus. O que aquelas pessoas, aqueles líderes religiosos no tempo de Jesus praticavam era uma religião formal. Eles se empenhavam em fazer uma religião normal, em praticar uma religião formal. Escribas, fariseus, sacerdotes, saduceus, eram conhecidos no local por estarem empenhados em praticar a religião. Mas, na verdade, quem estava praticando a verdadeira religião eram aqueles 4 amigos do paralítico, aqueles a quem o Senhor Jesus viu a fé. Viu a fé por quê? Viu a fé por causa da obra, viu a fé por causa do empenho daqueles amigos em levar o paralítico até o Senhor Jesus. Veja ainda um outro texto da nossa lição. Aqueles líderes tinham perdido de vista o que realmente importa, justiça, misericórdia e humildade. Estavam tão obcecados em defender a ideia que tinham de Deus que ficaram cegos para a obra de Cristo que ocorria diante deles. Aqueles homens não mudaram sua percepção sobre Jesus, embora ele tivesse dado evidências de que veio de Deus. Jesus mostrou que era capaz de ler a mente deles e curou o paralítico na presença deles, de forma que não podiam negar. Jesus estava mostrando o que era a verdadeira religião. Aqueles amigos do paralítico estavam mostrando o que era a verdadeira religião. Quero ler para os irmãos, o texto de Tiago, capítulo 1, verso 27. O que é a verdadeira religião? Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más desse mundo. O que está falando lá, irmãos? Está falando que é apresentar sacrifício? Não, está falando assim, é ajudar os órfãos e as viúvas. Isso é justiça social, irmãos.
Os filhos de Deus devem ser caracterizados por lutarem pela justiça social, lutarem para incluir todas as pessoas, para atender todas as pessoas. Que Deus nos ajude, irmãos, para que a gente possa entender qual é a verdadeira religião. E através das nossas obras, não somente do nosso discurso. É claro que nós devemos ter um discurso, mas os nossos discursos, se for desacompanhado de obras, eles não valem nada. Portanto, irmãos, que Deus nos abençoe para que a gente, através das nossas obras, possamos mostrar qual é a verdadeira religião.